Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 01838. Quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras, às 17 horas, com reprise na terça-feira, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina, com o Rafael e o Reinaldo. O Reinaldo vai falar para a gente um tema interessantíssimo. Somos bons espíritas? Será que nós somos realmente bons espíritas? Será que nós praticamos aquilo que nós falamos? Então a gente vai entender um pouquinho disso hoje. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Rafael, Reinaldo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde a vocês e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá? Vamos lá, então. Então vamos. Vamos lá. Vamos ver se nós somos bons espíritas. Aí eu trouxe esse tema, depois de fazer algumas leituras, que achei muito interessante, né? E a pergunta somos bons espíritas vai derivar outras perguntas, tipo, somos pacificadores? Estamos sintonizados com a doutrina espírita? Somos humildes? Né? Que tá tudo dentro do contexto. Né? E começar falando que o espiritismo ele está no Evangelho de Jesus. Né? Todo cristão ou não que procura ser um ser humano de bem, né? Nós vamos falar do homem de bem, sendo cristão ou não, sendo espírita ou não, ele está ligado no Evangelho, ele está de alguma forma conectando no Evangelho, mesmo que ele não queira, que falar, um ateu, por exemplo, digno, ele fala que não acredita em Deus, mas tem ateu que procura seguir uma ética, né? Seguir uma conduta no bem. Então eu acho interessante que na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 8, Kardec vem falar assim, respondendo às questões, fala assim, não, o Espiritismo não traz moral diferente de Jesus. Jesus veio mostrar aos homens o caminho verdadeiro do bem. Os Espíritos vêm não só confirmar a moral do Cristo, como também nos mostrar a utilidade prática. Né? Então Kardec fala assim, que o Espiritismo ele tem basicamente assim, dois principais atributos. Né? O primeiro que é nos auxiliar, nos ajudar a ser pessoas melhores, seres humanos melhores. Né? Então, falando de nós espíritas, a gente procura ser melhor, né, com as instruções dos espíritos, né, tudo com base no Evangelho de Jesus, e nos ensina também os postulados das questões da vida eterna, né, da vida que não cessa, que a gente quer uma ideia que Kardec traz de uma forma não nova, mas traz com um conceito diferente que quando vem o Espiritismo, que toda a vida, né, a gente vê falando de espiritualidade, né, e etc. E o interessante é que ele fala de alimentar o bem. Então, assim, alimentar o bem sempre é bom. Cabe a gente sempre alimentar o bem, né? E quanto mais a gente alimenta o bem, nós nos tornamos um homem melhor, né? A gente busca um homem de bem. Então, nós estamos nessa caminhada para buscar aquele homem de bem que fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 7, né? E não dá para falar tudo, porque lá fala assim, nós temos algumas qualidades, mas fala um caminhão de qualidade que são algumas. Né? Então, se a gente for pensar assim, não, ainda tem mais que isso aí. E o principal objetivo da doutrina espírita é isso mesmo, fazer essa transformação, fazer com que o espírita se torne um homem de bem. Porque esse é o objetivo dela. Porque o objetivo da doutrina espírita, o que é? Trabalhar o quê? A nossa moral. Porque é o que precisa trabalhar. Né? A nossa moral. Né? E juntamente com o intelectual. Porque se a gente for olhar o materialismo, do ponto de vista material, nós temos tudo. Nós chegamos no topo do mundo. Mas em termos de moral, ainda estamos rastejando no lodo, porque melhoramos muito.
Porque se nós olharmos lá atrás, o que nós fomos, o que nós éramos e hoje, nossa, nós demos um salto, né? Mas ainda temos muito ainda, uma trajetória muito grande para a gente poder passar, para a gente caminhar, para a gente chegar nessa perfeição, que é a perfeição que o Cristo fala, né? Seres perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu. Então, para a gente atingir essa perfeição, nós temos um caminho muito longo a percorrer. E a doutrina espírita, ela veio para isso. É como eu falo com as pessoas, gente, ser espírita não é para os fracos, é para os fortes. Porque quando você está numa doutrina que você sabe que depende de você, o céu e o inferno. Que é o mais difícil de É, fazer. é você, não depende de Jesus te levar. Não, é você. Ele veio e te ensinou o caminho. Agora quem tem que seguir o caminho é você, por sua conta. Tudo bem que você está sendo tutelado por bons espíritos, tá? Seu mentor, né? Os bons espíritos estão aí poder te ajudar. Mas em contrapartida também nós temos os que não querem esse progresso nosso, estão ali também. E o que nós fazemos? É aquela historinha dos dois lobos, o lobo bom e o lobo mau. Qual lobo que você tá alimentando mais? E infelizmente, gente, nós no planeta Terra, num plano de provas e expiações, alimentamos mais o lobo mau. Por mais que a gente tente alimentar, um tropeçozinho que você leva ao o lobo mau saindo. Então é isso mesmo. Mas Jesus nos ensina a voltar para o caminho. Né? Se a gente for pensar bem, a gente pode até cair, que no livro Rumo Certo, Emmanuel traz um conhecimento assim, para a gente mesmo, para a gente entender que nós ainda estamos ainda, né, nesses tropeços, né, da vida, porque nós temos, como eu sempre falo, vários Joãos, várias Marias dentro da gente ainda. E Jesus sabia disso. Naquela época ele já sabia disso, né? Mas em nenhum momento ele falou assim, João, Pedro, você já errou. Em momento algum ele falou que ia ser fácil. Entende? No momento ele falou, mas também em nenhum momento ele largou a mão. A gente larga muito a mão da gente mesmo e de quem está do nosso lado que é professor. É isso que o Evangelho vem nos ensinar. Não o Espiritismo. Eterna, né? Não o Espiritismo, mas o Evangelho vem nos ensinar. E tipo, né? mesmo na própria encarnação, né? Sim. Eu hoje estou no Espiritismo, tô bacana e tudo. Falho. E falo por mim, falho mesmo. Uhum. Não tem problema voltar e você ser recebido novamente, né? E você querer continuar, chegar ao caminho do bem, querer continuar a combater, né, suas próprias mazelas. Né? Se fosse assim, por exemplo, até mesmo com Maria de Magdala, né? Uhum. Começou a seguir Cristo, teve seus desvios e voltou a seguir Cristo novamente. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Então, várias pessoas assim que em vida tiveram essa experiência de se desviar um pouco, né? Até mesmo, se a gente for pegar o próprio Chico Xavier, certa vez a vaidade o tomou, né? A mágoa também o tomou, né? Quando a irmã mata o cachorro que ele estava tomando. A mágoa. E ele mostra isso mostram esses exemplos. Eu acho bom mostrar isso, porque mostra para as pessoas que nós somos iguais a eles, não somos melhores do que ninguém. É aquilo que eu falo, muitas vezes as pessoas veem a gente falando lá na frente. Nossa, você viu? Nossa, que ideia perfeita. Gente, não. Temos os mesmos defeitos que as pessoas têm. A gente tem as mesmas dificuldades, os mesmos tropeços, mesmo com toda a gama de conhecimento que a gente tem. Chega um determinado momento em que você tropeça e cai mesmo. E aí você tem que levantar ali e, como diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O que a gente não pode é paralisar naquilo ali, ficar remoendo aquilo e não sair do lugar. A gente não pode fazer isso. Porque Jesus, ele sabia que a gente ia falhar. Deus sabe que nós vamos falhar a todo momento. Mas em momento algum ele julga. Né? Falhou? Começa de novo. Começa de onde você falhou, começa dali, vai. Falhou de novo, faz a mesma coisa, mas não para, não estaciona. Continua, a vida continua. Porque se a gente for olhar tudo que o Cristo mostrou pra gente, amor, ação, caridade, ação, tudo é ação. Tudo depende de você que tem que impulsionar aquilo ali e tocar para frente. E nisso aí que você está falando, das nossas quedas,
ser bom essa pergunta, nós podemos falar que nós não vamos entrar naquela vibe de negativo. Não, eu não sou bom, vou ser modesto, não sou bom. Tal. Somos bons por quê? Bons não como Cristo, né? Não como exemplo dele em perfeição, mas nesse ponto que a gente cai e levanta com toda a força, com confiança em Deus, no Evangelho, tentando seguir, caindo de novo. Nós podemos ser, nós somos bonzinhos, não somos bons, né? Com B maiúsculo. Não somos perfeitos, mas estamos buscando essa perfeição. Essa né? que é Nós estamos tentando. interessante, né? O próprio Jesus falava, bom é teu Pai que está no céu. O que ele quis dizer Bom com com letra isso? maiúscula, O né? que ele quis dizer com isso? Que a gente também, ele quis dar um exemplo dele mesmo. Bom, Porque me chamas de bom. Porque Bom é me meu Pai que está no chamas de céu. bom? Isso. Porque ele está mostrando pra gente que ele não veio mudar nada, entendeu? Sim. Ele quis mostrar pra gente que ele também teve um planeta que ele teve que passar por muitas situações, que ele errou uma vez só. Sim. Né? Ele errou uma vez. É por isso que ele fala que ele foi reto, porque ele errou uma vez. E viu o erro do outro e errou só uma vez. E foi. Não errou mais naquele problema. E nós caímos sempre no mesmo, muitas vezes, né? Aí nós continuamos caindo no mesmo, porque falta de. O pessoal fala que não, mas desavisados que nós somos. Entende? Porque lemos o Evangelho e não entendemos. O Evangelho não está dentro da gente. Por isso que Pedro falou assim, gente, olha, hoje não sou eu. Hoje. Olha você vê, ele viveu com Jesus 3 anos seguidos. Depois que Jesus desencarnou, ele fala, hoje não sou eu que falo. Meu Pai fala, Jesus fala por mim. Por quê? Ele entendeu, depois que ele passou aquele sofrimento todo, aquela situação toda, que ele começou a entender realmente o Evangelho. E a gente, por isso nós caímos, nós não entendemos ainda o Evangelho. Paciência. Nós temos que ter paciência, que muita gente não tem, Jorge. Acha que é ler. Não, é paciência. É devagar. Aí no Espiritismo fala, devagar, aos poucos. Pequenas doses. Em pequenas doses, entende? A gente não tem que nos culpar, nem que está nos ouvindo. Ser bom espírita é aquele que persevera. Que está procurando. Que está sempre. procurando Isso, acertar. exatamente. Entende? A gente não pode falar, não sou mal, ruim, não. Eu sou mal espírita. Porque mal espírita é aquele que fala que é da boca para fora, só se intitula, mas não busca. Uhum. Porque a gente não vai falar, não, eu sou o seguidor assíduo do Cristo e eu sou perfeito. Não, nunca. Nessa vida, não, nem nas outras, nas próximas. Né? Mas é ser bom, e aqui fala também que ser bom também, o Kardec fala, não é a gente saber dizer não também, né? E muitas vezes fala assim, ser bom, tá tudo bem para mim, tudo certo. Não, você tem que saber dizer não para as questões que vão provocar agressividade, maledicência. Principalmente nós espíritas, não sei se vocês vão concordar comigo. As pessoas têm um ledo engano de achar que nós temos que ser vaquinha de presépio. Nós temos que concordar com tudo. Nós não podemos, você não pode dar a sua opinião. Não, você é espírita, você tem que... Não. Olha, eu sou dotado de inteligência. Se aquilo que a pessoa está fazendo, se eu acho que não é bacana, eu posso sim, com jeitinho, sabendo, Empatia, né? Poder falar, não tá legal, não é assim. Né? Vamos ver isso aqui, vamos ver no Evangelho como é que está isso aqui. Porque eu falo muito isso com as pessoas. Falei, gente, o fato de eu ser espírita não é que eu tenho que concordar com tudo que todo mundo fala, não, hein? Se eu não concordo, eu falo, eu não concordo, eu não acho que tá legal. Mas eu não obrigo a pessoa a aceitar a minha verdade, como eu não estou aceitando a verdade dela. Mas nós podemos chegar num consenso, né? Olha, vamos ver o seu lado, vamos ver o meu lado. Vamos ver aqui. Que a gente acaba chegando num denominador comum. Se você ler a introdução do Livro dos Espíritos, então, até mesmo o livro, esqueci o nome do outro livro, Kardec nos alerta. Kardec nos alerta, ele é um pedagogo, ele nos alerta. Está tudo aqui. Escrito aqui. Você que tem que filtrar, porque cada um de nós estamos com uma evolução diferente do outro. Você tem que filtrar. Está tudo aqui, ó. Está escrito aqui. O caminho é de cada um. E a gente pensa que o caminho tem que ser o meu tem que ser o mesmo do Jorge. Não. Porque eu sou. Ele fala, use a tua inteligência. Por isso que ele fala. Conhecereis a verdade. A sua verdade, gente. A sua verdade não é a mesma da minha verdade. O seu caminho não é o mesmo meu.
do Jorge não, e dele também não é o mesmo. E quem está nos escutando também não é o mesmo. Entende? Que Jesus quis dizer é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele falou claramente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo quanto a ti mesmo. Se façais isso, estaremos no caminho certo. E nós não fazemos. Nós ficamos aí tentando achar dentro do Evangelho respostas que está dentro da gente. E uma das coisas que o Entende? Jorge falou é legal. Por que a ciência evolui tanto? Porque ela questiona. Porque questiona o tempo todo. Tem que questionar, Né? gente. Se tem uma evolução, uma teoria, uma hipótese, ela só passa a ser uma teoria depois de ser refutada várias vezes, por várias pessoas, até chegar ali. Essa discordância que a gente tem, até criar um método científico, que fez a gente ter uma evolução tecnológica absurda, em 10 anos, nos próximos 10 anos, a tecnologia vai avançar tanto, mais do que todo o restante da história. Nós vamos ter robô em casa, os carros vão ser autônomos. Isso sim, isso já está feito. As cirurgias vão ser com robôs, com inteligências artificiais. Mas como que chegou até isso? Através de uma evolução. E essa evolução se dá com questionamentos. Tem que haver esses questionamentos. Sim, exatamente. E às vezes, assim, o que o Jorge falou também é interessante, mas como questionar? Qual o momento do questionamento? Tudo isso a gente tem que perguntar, né? Para quê? Para não, às vezes a gente não produzir o mal. A gente está falando aí do bom espírito e tudo, né? Nos últimos 2 meses eu particularmente dei uma afastada um pouco da casa. Apanhei igual maluco, né? Principalmente na última semana. Hoje eu volto assim na casa e parece que esse programa de rádio, tudo que está sendo falado está sendo para mim, sabe? Está servindo para mim mesmo, sabe? Até mesmo essa parte de como questionar. Como espírita, realmente, eu não preciso aceitar tudo. Eu não preciso aceitar que me passem para trás. Entendeu? Só para falar, não. Para não. Sou bom, vou deixar que me passe para a perna, que me passe para trás. Sou bonzinho. Né, para não gerar uma mágoa ou algo da outra pessoa. Então, assim, até mesmo isso, a gente tem que nos vigiar. Mas há como fazer. Né? A gente não pode. É um limite muito, muito tênue de ser firme e de ser excessivo. E isso é que a gente tem que pensar e aprender. E uma coisa interessante que eu acho que a doutrina espírita nos dá essa liberdade. É que você vê, você está em um salão dando uma palestra. Se a pessoa não concorda, ela levanta a mão, ela fala. Né? E é bom que ela fale. Ela fala, e é bom, que é bacana, porque que aí você que está ali na frente falando, vocês dois conversando naquela troca de informações, vocês vão chegar a um consenso. Você tá entendendo? Eu acho isso fantástico na doutrina espírita, porque outras religiões não te dão essa liberdade. Né? Porque aí você está sendo usado pelo inimigo, o inimigo está querendo atrapalhar a obra, e a doutrina espírita não. Né? Por exemplo, a gente vê aí, eu mesmo já fui numa palestra uma vez em que o palestrante falou algo que eu não concordei, eu levantei minha mão com ele, falei, não concordo. Por isso, isso e isso. Né? Ou tudo que nós aprendemos até aqui é uma grande mentira, né? Então eu não concordo com isso. Aí ele pegou, né, e falou, olhando por esse lado, né, a gente tem. Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia, evangélica, e ela me perguntou a respeito da reencarnação. E eu comecei, aí conversando com ela, falando, ela pegou e falou, sabe que olhando por essa lógica que você está falando, faz sentido? Realmente, olhando por essa sua lógica, Deus é justo. Então, eu garanto para você que hoje, quando ela ouve falar de reencarnação, quando as pessoas condenam, diante daquilo que nós conversamos, a sementinha está ali, filho. É igual, Jorge, quando eu me ponho muitas vezes a me questionar, né? Questionar as coisas e tudo. Eu disse, gente, reencarnação, tá? Sou um espírito eterno. Beleza. Um dia mesmo na rádio eu falei isso, né, Jorge? A gente tem que começar a pensar assim. Eu penso assim, né? Reencarnei, beleza. Por quê? Pra quê? Ah, vai ser bom. Por quê? Esse é questionamento, Jorge. Mas por quê? Você reencarnou. Pra quê? Ah, pra você ter filho? Ah, por quê? Você está tendo conhecimento? Pra quê? É isso, gente. A gente tem que questionar. O Espiritismo nos mostra, tenta nos tirar, sabe? Mas por quê? Pra quê?
você chegar até o espírito de puro. Por quê? Mas pra quê? Pra que eu quero ser o espírito puro? Pra ficar deitado num berço esplêndido? Não. Gente, a gente tem que parar e pensar. Vem as obras literárias, né? André Luiz, tal, vem aquelas obras todas mostrando o porquê da gente ter que aprender, tem que entender. Porque nós somos o mecanismo de tudo isso aqui. Todos nós. Ele falou de inteligência artificial, mas por trás dessa inteligência artificial tem um ser humano. Porque ela não cria nada. Não descobre nada. Ela pega tudo que nós sabemos, livros que está ali, e põe. Se vocês pensarem, o que tá no livro tal, ela não tem autonomia. Conhecimento do ser humano. É o ser humano, sabia? Então não pensa que é ela, né, que faz tudo. Não, exatamente. É compilado. Sim. Tudo Programado. Programado. Porque ela não consegue, ela é uma máquina. Há quem acredite que a inteligência artificial vai virar uma consciência. Não tem como. Jamais. Não tem como. Sem sentir, não tem como. Desligou, acabou. Desligou, acabou. Ela pode não querer ser desligada. É diferente, igual filme, né? É. Mas é diferente, Consciência, gente. inteligência Entende? sim, consciência. Entende? Tudo isso aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações. Você foi Pedro, ou João, Maria, lá atrás. Você veio se evoluindo e veio arrumando isso tudo aqui, ó. Até chegarmos aqui. Com rádio. Nós somos uma legião, né? Sim, nós somos os construtores de Jesus. É isso que quis mostrar. Várias personalidades. Entendeu? Aí não sai de prova de expiações, vou para o outro planeta, de regeneração, mesma coisa. É por isso que nós temos que correr para entender, para aprender, porque vai ser outro mecanismo. E nós vamos ter que estar trabalhando nesse mecanismo. É um mecanismo, gente. Vai chegar um dia que você esperou que ele vai falar assim. Só isso. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Entende? E se nós começarmos a pensar assim, nós vamos ficar assim, amanhã. Não, eu quero estar lá. Eu já falei isso, né, Jota? Eu quero estar lá. Posso ser João, posso ser Pedro, quem eu for. Eu já sei o que Jesus... É por isso que Pedro falava. Hoje eu... Entendeu? E Jesus é a mesma coisa. Ele veio para construir isso. Tudo que nós estamos falando aqui, assim, ó. Ele ia lá no monte e Deus falava, ó. E Deus fazia. Entende? É ligação. Que Deus quer isso da gente. O planeta ser melhor, a ligação. E nós fazemos o quê? Desligamos. Por quê? É um kawaii da vida, um celular. Tá tudo em nossas mãos, nós fazemos o contrário, Jorge. Né? Então, continuando aqui, aí não vou falar de todas as virtudes que ele enumera aqui, não, mas tem várias, né? O homem de bem é benevolente, ele não alimenta ódio, a caridade é o guia, é indulgente, nunca se compraz em buscar defeitos alheios, todas as próprias imperfeições, tudo que a gente falou e mais um monte mais, né? Não se envaidece, não abusa dos bens que são concedidos, etc. E aí, na parte de os bons espíritos, ele vem falar que o espiritismo leva os resultados que é do homem de bem, né? Expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como um cristão verdadeiro, que um é o mesmo do outro. Então, o espiritismo ele não veio trazer outra coisa além do evangelho. Ele busca o evangelho. Né? A gente não tem, ele busca o evangelho de uma forma diferente que com Kardec compila, né, com as informações que já existiam, não traz nada diferente, né, mas traz as verdades eternas de uma forma mais aberta e a gente passa a entender de uma forma diferente. Né? Ele fala que o espiritismo não precisa de ter uma inteligência comum, né, basta ter, igual você falou, não é para qualquer um, porque basta a gente querer se modificar, basta ter uma sensibilidade para falar assim, eu quero sentir essa dor, não que eu quero sofrer, mas eu quero, isso tem que doer em mim, eu tenho que, como é que fala, tem um texto que fala que a gente tem que destruir o verme que está em nós, eu esqueci como é que é o termo, da maldade, da ignorância, né? Então a gente tem que acabar com o homem velho, né? Acabar com o homem velho dói. Então, assim, a gente tem que querer. Então, não é nos gabando, não, porque é difícil.
Então, mas tem hora que a gente desiste, né? Tem hora que a gente... E nós espíritas, quando nós sofremos, nós sabemos por que nós sofremos. Né? Porque em algum momento da nossa vida julgamos a sementinha errada e estamos colhendo. Ela germinou agora. Ela ficou lá, ó, debaixo da terra, lá, bonitinha. Quando chegou agora, o que aconteceu? Ela germinou. Quem vai colher? Não fui eu que plantei. Sim, mas só que quando esse conhecer a verdade, né? Como Jesus fala, conhecer a verdade, é isso. Aconteceu com você alguma coisa, né? Você ficou triste, né? Tal. Mas o sofrimento seu vai ser pequeno, sabe por quê? Porque você já sabe disso que o Jorge acabou de falar. Você vai ter mais tranquilidade, né? Você vai, poxa, então, o que eu fiz lá atrás foi parecido com o que eu estou sentindo aqui, então vou começar a não repetir. Não é só isso, não. Vou respirar e saber. E receber, sabe? Receber o que está vindo de coração aberto. Porque a espiritualidade quer isso, coragem. Entende? De coração aberto e dar 2 passos para frente, nem um para trás, não. Igual você, né? Seguir em frente. Caiu? Beleza, sofri. Mas eu vou andar. Que Jesus fala. Não olhe para trás, não. Vai em frente. Porque se a gente olhar para trás, a gente desiste, gente. Esse ditado é muito legal. Se a gente olhar para trás da nossa vida, pode ser essa mesmo, tá? Se a gente olhar para trás, a gente desiste. Por isso que ele fala, olha só para frente. Tanto é que ele fala, perdoar e siga. Que ele quis dizer que vai. Vai. Jesus não fala assim, para. Tenta resolver. Não, ele vai, siga. Esquece o que aconteceu aqui, siga. Faça a sua direção, entendeu? Faça a sua. Não é do minha, não é do Jorge, é a sua direção. A sua direção. Porque a gente fica muito ligado na direção do outro, sabe? O negócio a gente tá falando, fica vendo muito o outro. Ah, que o outro, sai do outro, é eu. É eu que tenho que chegar no final. Que chegar lá no final, ele vai falar comigo assim, olha para trás. Aí sim que eu vou olhar. Nossa, consciência vai falar. Olha para trás, você vai olhar e vai, puxa vida. Aí eu tenho que voltar ali, ó. De lá para cá. Nesse pedaço para cá, ó, que maravilha. Entendeu? Porque eu entendi. Errei e vou buscar o caminho certo agora. Vou seguir esse caminho meu certo. Porque a gente não tem que seguir o caminho de cada... Né? É o seu caminho. Porque a gente quer seguir o caminho de um palestrante, né, Jorge? Gosta, né? Eu vejo muita gente seguir caminho de palestrante. O palestrante fala, aí você vai seguir o caminho. Aí você sofre. Espíritos principalmente, viu, gente? Ah, porque você isso e aquilo, mas e você? Igual eu estava escutando um dia, e se acontecer, por exemplo, eu não estou dando conta mais, olha você, não estou dando conta mais de estar casada com uma pessoa que eu faço tudo para pôr ela no caminho e ela não mudou e não vai mudar, isso está me matando. Mas você tem que continuar, senão você vai vir na próxima. Porque está tentando mudar ela também. Sim. Poxa, Jesus não falou isso, sofra. Você vai sofrer a vida até... Você morrer com 100 anos, você vai ficar sofrendo 100 anos ali. Depressão. Aí você fica doente, né? Não, amar a você tem que se amar. Ou não? E não querer mudar o outro. Não querer mudar você. Você que tem que mudar. Porque Jesus não está querendo que você sofra. Que muita gente viva o resto da vida, né? Igual o Jorge contou a história, achei muito interessante, do pastor. Não, você tem que ficar casado com ela, com ele. Né? Aí o senhor foi, né? E tirou a vida da mulher. Ele arrependeu. Puxa, você acha que é assim, sabe? O evangelho não fala para você, não fala isso. Não fala disso. Não há programação Pra reencarnatória para sofrimento, para o mal. Né, Eu acho que chegou num determinado ponto, seja casamento, seja o que for. Não está bacana para os dois? Senta e conversa. Não tem solução. Vamos fazer o seguinte, você vai seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu caminho. Se lá na frente tiver que encontrar novamente e seguir dali para frente, vai encontrar. Se não, que seja numa próxima encarnação, mas pelo menos, quem sabe na próxima eles vão conseguir caminhar melhor. Porque nessa, se continuasse juntos, o que acontecia? Ia piorar cada vez mais a situação dos dois.
E A não tem, mágoa, isso seria, né? olha, teria mágoa, teria... Não vai ser bacana. E a gente sabe que relações, quando elas não são bacanas, afeta quem? O casal, os filhos, as pessoas em volta. Olha aí, gente, quanto sofrimento. Então, é o que eu sempre falo, diálogo. Senta e conversa. Não tá legal, não dá certo, então vamos fazer o seguinte, você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. É igual que ele... E procura seguir os caminhos Uhum, sem mágoa, mágoa. sem ressentimento, se puder, gente. Porque quando tem uma passagem do Evangelho, fala do filho, a gente tem que tirar o exemplo assim. Ah, mas se eu fiz tudo para o filho, tudo de bom, ensinei o caminho correto, e você ainda penalizada quando desligar? Não. Fez a sua parte. Você fez a sua parte. Isso também tem que se dar também pra gente. Pra quem tá juntos. Você fez tudo. Você fez tudo o que você tinha que fazer? Fiz tudo. Mas chegou um ponto que está escrito que é amar a mim, que se eu continuasse com essa relação, eu ficaria doente, teria câncer, infartaria. Então, na hora que eu vi que não estava dando mais, é a lei. É a lei sua, a lei da sobrevivência. Está lá, a lei da sobrevivência. Aí tem aquela questão da sintonia, se estamos em sintonia com a doutrina, né? Tem aquela questão também de, se a gente está procurando ser bom, a gente tem que estudar buscando uma fonte segura. Né? É a fonte, no nosso caso, o Espiritismo. Kardec é uma fonte segura, porque ele é um pedagogo, como você falou, ele buscou o mundo inteiro a mesma informação com vários tipos de médios, né, que trouxe as informações. E só assim que nós vamos conseguir fazer na prática, né? Conseguir colocar em prática. É interessante aqui que, falando sobre isso, na Revista Espírita de 1868, Kardec fala sobre várias situações e questões, né, que ele postava na revista. Uma delas que vinha falando na época de uns comunicações que falavam de Messias no Espiritismo. Só que aí o pessoal começou a interpretar errado, aí ele foi dar a resposta, né? Que aí eu falo assim, primeiro ele fala que é da cultura, né, do ser humano, da cultura do ser humano e tal, que das nossas inclinações de querer entender que o Espiritismo também vai ter o Messias, etc e tal. Só que ele vem e dá a resposta. Ele fala assim, não creais que esse Messias esteja só, haverá muitos que abraçarão pela posição de que cada um ocupará no mundo os grandes segmentos da ordem social, política, religião, legislação, etc. E aí falou que tais Messias serão grandes homens entre os homens e grandes espíritos entre os espíritos. Então, quer dizer, já deu, e aí ele vem descrevendo que nenhum deles vai ter a pretensão de ser um Jesus, que se destacar em nada, justamente vai seguir a humildade, né? E não se destacar, mas cada um na sua posição, na sua área, vai trazer a parte dele, né? Assim como já está acontecendo, a gente, né, Cada um vai dar a sua contribuição dentro isso. daquilo que está programado, Isso. porque nada acontece sem a programação de Deus. Deus está por trás de tudo, Jesus está por trás de tudo. Como a gente tem Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, cada um dentro do seu contexto veio trazer a sua contribuição. E a contribuição para quê? Para o mundo, para o global. Não é só para um ou para... Não. E essas contribuições, o que é bacana, que é o que eu falo, que o Cristo, né, de Deus, é que vem de todas as religiões, para mostrar que todas estão certas. Todas estão certas. Né? Não faz aquele que só a religião tal. Não, são todas. Eu vejo essas missões que levam a humanidade à evolução, não só de pessoas ligadas à religião. Eu gosto de chamar de ciência, né? Na escola era chamado de nerd. Mas Isaac Newton, ele sonhava. Tinha um sonho com as fórmulas que ele precisava fazer, as situações que ele fazia. Ele acordava e ia pro quadro. De onde vinham esses sonhos? Fazia, né? E aí, assim, mudou a humanidade. As leis de Newton, né? De gravitação universal,
aqui na Terra são aplicadas as leis dele até hoje. Uhum. Até hoje. Não mudou nada. Aí sim veio depois para leis, com as leis da física e a sua teoria da relatividade geral, mais afastado do planeta, com distâncias maiores. Uhum. Um complementou o outro. Né? Outro dia, conversando com um rapaz, ele falou: será que Einstein não é a reencarnação de Newton para dar continuidade ao seu próprio trabalho? E Newton foi esse tipo de pessoa. Ele apareceu, ele é famoso e tudo, mas era um ser extremamente introspectivo, tímido, calado, na dele, fazia o trabalho dele e foi embora. Basicamente isso. Eu vejo essas missões que foi falado em vários campos, em várias áreas. Até Cada na um, arte. cada um dentro da sua área vem dar sua contribuição. Sim, exatamente. Vem dar sua Sem contribuição. pretensão de ser É. grande. O Cristo, né? Sem É, pretensão de ser o sem pretensão de Messias. ser- Simplesmente vem Nem cá o próprio cumprir o Cristo papel. nem É. veio para servir, né? Exatamente. Kardec fala na época que até hoje a gente vê a questão que tem muito questionamento que o Espiritismo não traz algo novo, que o Espiritismo só fala de caridade, só fala de humildade, etc. Aí Kardec vai dar aquela chamadinha de leve, né? Aí ele vai e fala assim, será que esses que falam levaram as ideias até as últimas consequências? Fala com outras palavras, mas ele fala, será que essas pessoas que falam que está querendo algo novo, será que já venceram isso? Porque para a gente querer algo novo, a gente tem que vencer primeiro o básico, né? velho, né? E o básico a gente não está conseguindo vencer. Então, será que nós temos essa condição? Isso na época até hoje. Por isso que eu falo que hoje você vê em comentários nas redes sociais, o pessoal, larguei o espiritismo porque só fala isso, só fala aquilo. Ué. Mas a gente não venceu nem o básico. Que a gente quer tentar avançar. ser um pouco mais humilde, quer tentar ser bom, nós estamos falando aqui, né? Que é estar lutando contra nós mesmos, nas nossas más inclinações. Então, primeiro a gente tem que vencer, para depois a gente falar que a gente pode ter mais algum conhecimento que é infinito. Que o próprio Espiritismo hoje tem conhecimentos infinitos. Se a gente for estudar, você está doido. Está vindo, a gente que não presta atenção, mas estão vindo muitos livros, né, com ideias novas. Porque o mundo de regeneração vai ser novo. Estão vindo livros, aí a gente não está prestando muita atenção, né? Muitas com ideias novas. E a questão que você falou aí do espiritismo, a mesma coisa. Eu estava vendo uma palestrante de Nossa Senhora. Eu gosto de ver os palestrantes mais antigos, né? Os 70, 80 anos. As pessoas sentam e acham, nossa, a mesma coisa? Claro! Primeiro nós temos que fixar. Eu preciso decorar. Até hoje nós temos que decorar. Nem isso, né? Fixar bastante. E por isso o espiritismo é interessante, que fala a mesma coisa, batendo na mesma tecla, entendeu? Até a gente fixar na nossa mente, nosso pensamento. Só resumindo aqui a parte da pacificação. E uma outra pergunta, nós somos pacificadores? É outra questão também. Para a gente ser pacificador, a gente tem que estar pacificado. Ou tentando, pelo menos, se pacificar. Né? E aí, a paz interior, igual a Joana de Ângeles fala, ela frisa muito a questão do perdão. Então, para mim, ser pacificador, começando dentro do lar ali, que é a parte mais difícil, né? Eu tenho que estar me pacificando, eu tenho que estar pacificado. Eu tenho que ter trabalhado o perdão. Né? Como é difícil a gente, né, trabalhar, a gente chegar e escutar uma coisa que a gente não quer e, opa, peraí, eu vou ficar calado que eu não devo falar nada. É difícil, mas pra gente falar, não, eu sou pacificador, eu tenho que me perdoar e perdoar o tempo todo. Difícil, né? O perdão que é uma das partes mais difíceis, né? Mas a gente Mas tem que estar trabalhar. nessa busca também. É isso que eu tô falando, é treinar. É treino, tudo é um treino, né? Vamos treinar. E a humildade também, né? Somos humildes. É outra questão também. Aí Jesus fala, só rapidinho aqui, Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental, em que muitas vezes nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação. Então é outra coisa também. Vamos ser humildes, então vamos procurar esvaziar nosso coração. O Emmanuel fala isso, né? Fala que as sucatas, nós temos trazendo sucatas. O que é sucata? Coisas, vícios. O Emmanuel fala, a Joana Jean fala também sobre isso, também, em outras palavras. Né? A preocupação maior é essa. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa.
Quero aqui agradecer a participação do Rafael, da Ana, do Reinaldo com essas explicações, né? Se somos bons espíritas. Programa O Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova, com reprise na terça-feira às 23 horas. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Gente, foi ótimo. Foi ótimo. Eu esqueço de